Boa noite a todos, queridos equipistas, amigos de todo o Brasil, que estão nos acompanhando neste momento. Estamos muito felizes de estar aqui e poder falar com todos vocês. Essa será a primeira da live que a gente está colocando, que a Superregião vai colocar, mas assim, de várias outras que a gente vai estar partilhando com todos para interagir um pouco entre nós, equipistas. Queríamos também aqui agradecer a participação do Dom Moacir, que é bispo auxiliar aqui da Arquidiocese de Goiânia, e que está junto conosco, aqui na Superregião Brasil, caminhando conosco nesse serviço, nessa missão. Lembrando sempre, a gente queria colocar aqui para todos, no momento que o casal foi até, os primeiros casais foram até o Padre Cafarel, e pedir para que achasse um caminho melhor no sacramento do matrimônio. E aí o Padre Cafarel disse, vamos procurar juntos. E é nesse momento também que a gente, com a graça de Deus, coloca o Dom Moacir aqui junto conosco também, para que a gente procure junto esse caminho de santidade para todos nós equipistas. Boa noite a todos. Boa noite, Dom Moacir. Bem-vindo. Boa noite, Lu. Boa noite, Nelson. Queremos também acolher aqui na nossa casa, como vocês acolhem na sua, cada um dos casais equipistas, dos conselheiros espirituais, dos acompanhantes espirituais, e também muitos casais e muitas pessoas que nem são casais, são solteiros, mas que também estão acompanhando hoje, nesta noite, esta nossa primeira live, em que nós queremos, como movimento, colaborar também nesse tempo de isolamento, para que a palavra de Deus continue chegando às famílias, e as famílias descubram, como casais, como famílias, a sua vocação e a sua missão. Que dentro do lar começa a germinar aquele belo fruto de santidade que vai florescer também do lado de fora. E eu queria convidar a cada um neste momento a nos colocarmos na presença de Deus. Nós entendemos que sem Deus nós não fazemos nada. A condição para que as nossas reuniões se tornem um momento sobrenatural é a presença do Divino Espírito Santo. É Ele quem transforma uma mera conversa entre duas pessoas num diálogo sobrenatural. É Ele quem transforma um propósito numa regra de vida, num compromisso de transformação da própria existência. Então, aqueles que tiverem junto de si uma pequena vela, eu quero convidar para acender a sua vela no instante, e com essa vela acesa, colocarem-se na presença de Deus. A luz, ela representa para nós o Espírito Santo, luz divina que desceu sobre os apóstolos. A luz serve para enxergarmos melhor as coisas e ela gera calor. A vida, como nós a entendemos, não existe sobre a luz. Para muitas pessoas, esse tempo de quarentena, a ameaça da enfermidade, da pandemia, tem trazido trevas. Trevas no coração, a treva do medo, da ansiedade, da depressão, da tristeza, do desânimo, da solidão. E, às vezes, uma treva que começa no coração de uma pessoa, às vezes, domina um relacionamento, um matrimônio, domina toda uma casa, uma família. Por maior que seja a treva, quando a gente acende uma pequena luz, a treva se afasta. E é isso que eu quero convidar vocês nesta noite, a acendermos uma luz. Quem não tem uma vela junto de si, para acompanhar durante essa live, faça também esse acendimento
por assim dizer, simbólico. Peça ao Senhor luz da vida, que acenda a luz da tua vida, do teu matrimônio, do teu namoro, os jovens que nos acompanham, do teu noivado, das tuas amizades, na tua paternidade e na tua maternidade, no seu jeito de ser filho e de ser filha, no seu jeito de ser sogra, de ser nora, genro também. Então, neste momento, eu te convido a invocar aí na sua casa, aí onde você está, com quem você está, a presença do Espírito Santo de Deus. Que ele possa ir afastando as trevas, que ele possa vencendo as tristezas, que ele possa transformar esta nossa reunião num momento profundo de oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu convido você a deixar, então, esta vela acesa durante a live, aí ao seu lado, ao lado do seu computador, do seu telefone, o que for que você esteja utilizando. E vamos pedir também a companhia de Nossa Senhora. Que ela nos acompanhe como mãe amorosa, que ela toque a nossa mente para entender, o nosso coração para acolher, as nossas mãos para agir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria, viu? Muito grande poder estar com você, Lu, Nelson, que a gente quer tão bem, e com tantos casais no Brasil inteiro, de províncias que eu já tive a alegria de conhecer e de províncias que eu sonho em conhecer ainda também. Né? Deus nos dará essa alegria. Não vai faltar oportunidade, se Deus quiser, né? Isso logo vai passar. Como eu estava colocando, então, essa é uma das primeiras que a gente está fazendo. Não somos artistas, nós somos gente normais, que vamos errar aqui sem problema nenhum. Mas por isso que eu queria colocar assim, que hoje nós temos a oportunidade de estar aqui com o Dom Moacir, e depois a Super-Região vai ter outras oportunidades de estar com outros convidados, isso para engrandecer sempre essa nossa troca de experiência, a gente aprender mais com o movimento e também aprender com esse instrumento que nós temos, que sempre foi colocado em todas as formações, para a gente utilizar mais os sites, utilizar também o Facebook, o Instagram, que também são ferramentas que podem ser trabalhadas para o bem dentro do movimento, através dessa, como nós estamos fazendo hoje, trocando essa experiência. E escolhemos um tema muito legal, né, que a Lu vai começar a falar, para a gente chegar até onde nós começamos a discutir um pouco e dar essa oportunidade ao Dom Moacir. Bom, Dom, como o senhor sabe, muitas das nossas regiões, infelizmente, não conseguiram fazer nem os seus pós-EACRES. Muitos retiros que estavam programados para o primeiro semestre, encontros, formações, foram adiadas, né? E aí a gente pensou, então, em fazer essa live para ajudar os nossos casais equipistas, ajudar os nossos acompanhantes, sacerdotes também, claro, com certeza, que contribuem muito, a compreenderem como cada um pode assumir a proposta feita pelo movimento esse ano, apesar da condição atual em que nos encontramos, né? O movimento, ele nos propõe, através das orientações do ano, que são oriundas da orientação geral, né, que vai marcar o nosso itinerário durante os 6 anos após Fátima, né, que é Não Tenham Medo, Saiamos.
o movimento nos convida a dar uma ênfase especial esse ano, que é o chamados a ser santos. Isso vivenciado a partir do nosso tema do ano, Casal Santo, Alegria da Igreja, Testemunho para o Mundo. Também vivenciando com assiduidade e muito ardor os pontos concretos de esforço, todos os pontos que vão nos ajudar nessa busca e nessa nossa trajetória. Olha que oportunidade que nós estamos tendo de ficar juntinhos hoje, como estamos sempre nessa quarentena, né? Então, e para caber no quadrinho tem que ficar abraçadinho. É verdade. E, por último, difundindo o documento Vocação e Missão, que muitos, até os nossos EACRES, não conheciam, né? Ficaram sabendo da existência desse documento, não participaram do Encontro de Fátima lá nos EACRES, né? Então, é uma oportunidade da gente poder falar um pouco mais de tudo isso, né? Dando continuidade a tudo que foi proposto nos nossos EACRES e reavivando essa chama dos nossos irmãos equipistas para as propostas para esse ano, né? Isso tudo, lembrando que o nosso Padre Cafarel, ele nunca deixou de insistir no fato de que qualquer movimento para manter a sua vitalidade, ele deve evoluir, ele deve construir-se dia a dia com a colaboração decidida de todos os seus membros. E dizia, mas de forma especial convosco, que como nós, pelo nosso serviço, temos a capacidade de influenciar positiva ou negativamente, por ação ou por omissão, o caminho espiritual de muitos casais. Então, assim, por essa razão, vamos dizer que a equipe internacional, responsável internacional, que é a ERI, anterior à que está agora, decidiu fazer uma paragem no caminho. E depois de um longo discernimento, propôs ao movimento como elemento de reflexão esse documento que a Lu está colocando, que a maioria dos casais, todos os casais que estavam em Fátima receberam, e nós temos o nosso guia lá como anexo, ele está lá para a gente conhecer esse documento belíssimo. Que em total harmonia com as novas orientações de vida transmitidas no Encontro Internacional de Fátima, se constituiu o caminho que convidamos todos nós, a percorrer no alvorecer desse terceiro milênio. Então, toda mudança é difícil nas empresas, na vida, em casa, com o marido, com a esposa e casal, desperta o temor, suscita interrogações e questões que no nosso discernimento cristão é saudável considerar, não para nos tornarmos opositores, mas esclarecer as dúvidas ainda, que na segurança dos portos conhecidos que nós temos. A proposta de olhar para além de nossa zona de conforto é nova. Tem vindo e ser preparada desde há muitos anos e ultimamente ganhou a força que encontrou no encorajamento do convite da igreja, na pessoa de um pastor que é o Papa Francisco. E aí a gente observa como é impressionante que tudo isso caminha em comunhão com as propostas da CNBB, através das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, para o ano de 2019 a 2023, que constituem uma das expressões mais significativas da colegialidade e da missionaridade da Igreja no Brasil. Essas diretrizes, ela tem algo bastante familiar para nós, né, esse ano. Esse ano não, elas foram preparadas, né, a partir disso, que é algo bem familiar para nós, que é a concepção da igreja como comunidade eclesial missionária apresentada pela figura, pela imagem da casa, né, a exemplo das primeiras comunidades cristãs do Ato dos Apóstolos, né? O que a gente vive isso muito nas nossas equipes, né? Que também tem como exemplo, como meta a seguir essas comunidades também, né? E aí a gente gostaria que o senhor aprofundasse um pouquinho para nós a respeito disso
fazendo um paralelo sobre isso e sobre tudo isso que a gente colocou na vivência das propostas para esse ano. Olha, Lu, Nelson, em primeiro lugar também queria nos lembrar, né, que as pessoas que tiverem alguma pergunta, algum questionamento, né, podem também ir partilhando aí, que chegando a nós, aí na live, a gente vai tentar também integrar e responder os questionamentos que forem feitos por cada pessoa também, né? E colocando também as suas intenções, porque queremos que seja este o nosso momento de reflexão, mas como também sabemos, é sempre um momento de oração. A nossa vida de equipe começa onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estou no meio deles, é a promessa de Jesus. E aonde ele está no meio é algo santo, é algo salvífico, né? E nós queremos que esse nosso encontro também o seja. De fato, o documento Vocação e Missão, ao propor que as equipes não vivam apenas para si mesmas, na construção simplesmente do seu carisma originário, mas que a partir do seu carisma descubram que eles têm uma contribuição a oferecer ao mundo. Nem todo mundo será equipista. Nem todos os casais farão parte das equipes de Nossa Senhora. Mas as equipes de Nossa Senhora, a partir da sua experiência, a partir do seu carisma, da sua vivência, tem algo com o qual ela vai nutrir os casais que estão no movimento e tem uma colaboração que ela pode oferecer à igreja para que a igreja possa nutrir também outros casais e outras famílias. E isso para nós, ser igreja, viver em unidade com a proposta da igreja, as diretrizes são as orientações que a Igreja do Brasil oferece para todas as dioceses, elas são pensadas, refletidas e propostas pelos bispos do Brasil, que estão à frente das igrejas particulares. Então, nós temos que olhar para as diretrizes como movimento, e qualquer movimento, não só as equipes de Nossa Senhora, e se perguntar como acolher o que os bispos nos pedem e como colaborar a partir do que somos e do carisma que temos, com esta proposta da evangelização no Brasil. E como você lembrou muito bem, Lu, as diretrizes das últimas, elas trouxeram para nós esta proposta de vivermos como igreja a partir da realidade de comunidades eclesiais missionárias. Pequenas comunidades onde o evangelho é vivido, é acolhido, que se tornam missionárias, onde se vive o amor, a partilha, a palavra e os sacramentos também. E essas comunidades eclesiais missionárias têm o modelo da casa. E por que a imagem da casa? Porque a casa, ela permite a entrada, o acolhimento. E, ao mesmo tempo, nós entramos numa casa, mas nós também saímos de casa para trabalhos, para atividades. Então, a casa nos lembra o lugar que nos acolhe e o lugar de onde nós somos enviados para realizar a nossa missão. Por isso, a porta ela é tão importante, porque a porta é lugar por onde se entra e por onde se sai. No Evangelho do 4º domingo da Páscoa, Jesus vai dizer: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Ou seja, quem transpõe uma realidade para entrar em outra, passando por Jesus, alcança a salvação. E nós entendemos que criar uma casa é criar uma família, é construir um ambiente de relacionamentos que não são apenas afetivos, mas são relacionamentos também de fé. É construir uma rede de afeto, mas uma rede também de vivência de uma experiência de Deus. E o casal é fundamental na vida da família também. Na Bíblia, a história da salvação começa com um casal.
Adão e Eva, no primeiro livro. E a história da salvação na Escritura fecha também por um casal, o esposo e a esposa, no livro do Apocalipse. Da mesma forma que se apresenta Adão e Eva como aquele casal que falhou na sua missão de santificação, porque foram desobedientes, a Sagrada Escritura nos apresenta Jesus e Maria Santíssima como um casal, não casado, mas homem e mulher, que juntos respondem com obediência ao projeto de Deus e, por isso, abrem um novo caminho para a humanidade. Através de Maria, o Verbo se fez carne, entrou no mundo a presença de Deus dentro de uma família. Jesus não nasceu dentro de um templo. Ele veio dentro de uma casa, a partir de um casal que o acolhe. Maria e José, mesmo que José não seja seu pai legítimo, porque Jesus é filho de Deus, mas José assume o papel de pai terreno de Jesus. Então, a partir daí, nós entendemos que é fundamental o casal, é fundamental a família, é fundamental a casa. E as diretrizes vão nos ajudar a entender que Jesus gostava de frequentar as casas. Nós encontramos mais Jesus nas casas, nos textos bíblicos, do que no templo. Ao templo, Jesus ia nas festas, mas ele frequentava a casa de Simão, a casa de Lázaro, frequentou a casa de Levi e tantas outras casas. E o que Jesus fazia nas casas? Curava, perdoava, partilhava a vida, refletia as experiências, consolava, orientava e alimentava as pessoas. Então, quando as diretrizes nos propõem o modelo da casa, querem que a igreja seja também esse ambiente familiar. Que a igreja seja, de fato, a grande família que todos nós temos. E cada uma das nossas equipes, e cada um dos nossos casais, é uma família que faz parte dessa grande família. Em cada lar se realiza a igreja de Deus, como estamos vivendo a igreja doméstica. E a partir de cada lar se constrói a igreja de Deus pela comunhão, pela participação, pelo comprometimento também. Então, o que o documento Vocação e Missão nos propõe é que o nosso movimento seja também missionário. Que nós tenhamos uma vocação, que é quem somos, um carisma, que é aquilo que fazemos. Somos um movimento de casais acompanhados por sacerdotes religiosos e religiosas que tem como objetivo fazer do relacionamento o espaço da santificação. Se santificar em casal, para como casal ir também tornando-se discípulos missionários. E isso é o que nós temos que entender. Porque se os casais vêm para a equipe, a casa da equipe, o movimento, a partir da equipe eles são enviados para a casa comum, que é a sociedade, que são os ambientes, que é a comunidade, paróquia que eles frequentam, e ali cada equipista, cada casal, cada cristão e cristã vai desempenhar a sua missão de ser testemunha, de ser um agente de transformação e de evangelização. Então, as diretrizes, elas colocam essas bases para nós, naqueles 4 pilares que nós vivemos em equipe. A palavra, o pão, a caridade e a ação de compromisso com os outros, a ação missionária. Então, a palavra se refere à vivência dos sacramentos de iniciação, o pão também se refere à vivência da liturgia e da espiritualidade, a caridade se refere ao serviço de vida plena, e a ação missionária se refere a estarmos dispostos a ajudar também os outros a conhecerem a palavra de Deus. E a gente pode viver isso
dentro do nosso lar também. Vem bem dentro daquilo que o movimento trabalha. Com as equipes Nossa Senhora, não é um movimento de ação, como a gente sempre coloca nas formações, mas é um movimento de casais ativos que estão prontos para, através dessa espiritualidade conjugal trabalhada dentro da equipe, para trabalhar também nas comunidades, como as diretrizes colocam, de ser trabalhado nas casas, de ir até os noivos, de ir até os batizados e fazerem assim um trabalho mais junto com cada individualmente, né? Então vem bem dentro daquilo que também a Vocação e Missão está colocando para nós, como equipista, de a gente também sair do nosso comodismo e também ir acompanhar e ajudar outros casais e outras pessoas que precisam, né? Ainda mais nesse momento que estamos passando de quarentena também, né? Sim, de verdade. E aí a gente vai descobrir essa ligação, que ser santo não é ficar isolado do mundo e das realidades, mas ser santo é você se comprometer no mundo em viver aquilo que Deus espera de você. E aonde é que uma pessoa começa a ser santa? Não é lá no altar, não é nem dentro da igreja. A pessoa começa a ser santa dentro do útero de sua mãe. Porque ali ela já tem um chamado de Deus. Ali ela já recebe dos pais uma influência psíquica. E quando ela nasce na família, ela começa a receber. E em algum momento ela começará a doar. A família é o primeiro lugar que a gente vive e aprende a palavra. Tanto a palavra dita, como a palavra de Deus também. A família é o primeiro lugar onde a gente aprende a receber o pão, no leite materno, e é onde a gente aprende a repartir o pão também, principalmente quando o pão não é suficiente para todos, e é preciso abrir mão de um bocado para que o outro tenha também. A família é o primeiro lugar que a gente exerce a caridade, em que a gente colabora nos serviços, em que a gente se coloca à disposição do outro, aprende a respeitar o outro. A família é o primeiro lugar que a gente é missionário, porque eu costumo dizer, Nelson, Lu, que quando uma criança vem ao mundo, ela foi enviada por Deus à vida de um casal. A criança, na condição que ela vier, ela só aconteceu a fecundação, porque Deus quis que acontecesse. Então, se Deus quis que acontecesse a fecundação, Deus criou aquela pessoa, aquela alma. E Deus pôs aquela pessoa na vida daquela mulher como mãe, daquele homem como pai, ou na vida daquele casal. Deus, então, já enviou aquela pessoa para a vida de um homem, de uma mulher e para a vida do mundo. E por que Deus fez isso? Porque, com certeza, cada pessoa que vem ao mundo tem a sua vocação. É chamada por Deus à existência de uma certa forma. E cada pessoa que vem ao mundo tem também a sua missão. E quando os pais acolhem os seus filhos, eles estão acolhendo o dom de Deus. Tanto o dom de Deus na pessoa, como o dom de Deus que os chama o pai. O homem se torna missionário quando vira pai. Por quê? Porque ele tem que sair de si para cuidar de um outro. O jovem, o solteiro, quando ele se casa, ele se torna missionário na vida daquela que é a sua esposa. A mulher se torna missionária na vida daquele que é seu marido, na vida dos filhos, dos pais, e assim por diante. Então, se a gente for pensar, é aquilo que nós ouvimos, não é que a vida tem uma missão. A vida é uma missão. É a missão. Então, nós existimos para o outro. Nós somos um dom de Deus na vida do outro. E para que a gente possa conseguir realizar isso, é que Deus dá graça. Deus dá a graça santificante dos sacramentos. Deus dá a graça do batismo para a pessoa conseguir viver a sua missão de filho de Deus. Deus dá a graça da crisma para que a pessoa consiga realizar a missão de filho de Deus. Deus dá a graça
da Eucaristia para que a gente possa se unir a Cristo e se conformar com Ele. Deus dá a graça da ordem para que a gente possa ser Cristo, amando a comunidade no sacerdócio, ou na vida religiosa também. Deus dá a graça do matrimônio, para que o casal tenha condições de amar um ao outro, não apenas com amor natural e humano, o amor de interesse, mas com o amor que santifica. Porque o amor de Deus nos ajuda a perdoar coisas que humanamente a gente não perdoaria. Nos ajuda a nos arrepender de coisas que sem o amor de Deus a gente não conseguiria se arrepender. Com certeza. Nos ajuda a fazer coisas pelo outro que a gente não faria, porque não leva vantagem humana, dizendo assim. Então, eu penso que como casais e as nossas equipes têm uma contribuição muito grande para esse projeto da CNBB de comunidades eclesiais missionárias a partir da vivência do lar. Pegar um grupo de catequistas e, ao invés de serem apenas um grupo de trabalho, que se torne uma pequena família que tenha relacionamento com a palavra de Deus, a partilha do pão, que criem vínculos, e aquele grupo de jovens, de catequistas, de casais, se torna uma família que expressa a família que é a igreja. Uma pequena eclesia da eclésia maior, que tem Cristo cabeça. E isso, para nós, eu penso, como movimento, é uma contribuição que a gente pode dar. E um documento, Vocação e Missão, não é a gente deixar de ser um movimento que cuida da espiritualidade do casal, mas é um movimento que, ao cuidar da espiritualidade do casal, faz com que o casal amadureça de tal forma a sua espiritualidade conjugal que eles não queiram guardar para si o dom que receberam. Mas lá na sua paróquia, numa pastoral, num movimento, lá no seu trabalho, na sua associação, eles queiram também santificar o mundo. Porque a gente dá aquilo que a gente tem. A boca fala do que o coração está cheio. Se a santidade estiver em nós, aonde a gente estiver vai santificar. Se você passa um perfume, aonde você passa o cheiro do perfume inunda o ambiente. E é isso que eu entendo que o documento quer para nós, e as paróquias vão ser esses ambientes, né? Não vou cortar o senhor, porque é muito bom ficar te escutando, mas eu só queria colocar assim, quem está assistindo pelo Instagram, talvez fique aquelas letrinhas passando. Se quiser, nós estamos transmitindo também, está sendo transmitido também pelo Facebook. Então, fique à vontade, está nos dois canais, tá? Então, a parte de comunicação da Superregião foi bem eficiente nisso daí, e vai continuar assim também depois nas outras lives. A Lu também queria colocar. Então, Dom, eu queria colocar o seguinte: às vezes as pessoas ficam se perguntando, né, nos dias de hoje, né, como é que nós vamos conseguir vivenciar tudo isso se a gente não pode sair das nossas próprias casas, né? Mas existem muitas maneiras da gente conseguir fazer isso, claro, dentro das nossas próprias casas. Hoje em dia existe uma carência muito grande das pessoas, por motivo de solidão, precisam de uma palavra amiga, precisam de atenção, precisam de ajuda, inclusive econômica, né? Enfim, é uma carência afetiva, uma carência econômica e de todos os âmbitos. E também trazendo um pouco isso dentro daquilo que o Papa Francisco nos coloca a respeito da santidade, né? E eu penso, principalmente, né, que esse tema de estudo está nos mostrando que para ser o caminho de santidade, ele é construído através das coisas mais simples, vivenciadas, coisas pequenas dentro do casal. Então, continue aí. E nisso que vocês falaram é importante, porque se a gente pensar, qual foi a primeira comunidade que Nosso Senhor criou? Uma comunidade de 12 pessoas, né? 12 apóstolos, mais algumas mulheres, né, que acompanhavam Jesus.
O grupo dos apóstolos também haviam as mulheres que acompanhavam Jesus. A partir deste núcleo que Jesus tornou sua família, ele vai dizer: quem são meus irmãos, quem são minhas irmãs? São aqueles que fazem a palavra de Deus, que acolhem a palavra de Deus. Então, se Jesus transformou todo mundo a partir de uma convivência familiar, porque os discípulos, eles não se tornaram transmissores de uma ideia. Na pregação do Atos dos Apóstolos, os discípulos falam, não dizem, o que nós lemos, o que nós estudamos, nós transmitimos. O que nós vimos, o que nós ouvimos, o que nós experimentamos de Jesus, nós vos transmitimos. Então, o que eles experimentaram de Jesus? A experiência do amor. A experiência do amor de Deus acolhendo-os nas suas limitações, nas suas fraquezas, nas suas imperfeições. Cada discípulo, a seu modo, traiu Jesus. E nenhum foi abandonado por Jesus. Ele buscou a todos aqueles que se deixaram encontrar. Então, esta experiência é uma experiência base de pequenos grupos. É uma experiência base de pequenas equipes, de comunidades também. Por isso, o sacerdote, no movimento, ele faz a figura de Cristo. Ele é o Cristo cabeça que tem o sacramento da ordem e participa do sacerdócio de Cristo, para ajudar a comunidade dos discípulos missionários, que são os casais, a entenderem o valor do amor de Deus através do seu matrimônio e poderem anunciar a partir daquilo que são este mundo novo que o Senhor deseja que a gente anuncie. É este o sentido dos religiosos e religiosas, dos diáconos, que também fizeram uma consagração da sua vida a um amor que é Cristo. E quando eles acompanham uma equipe, eles testemunham para os casais que o amor é capaz de nos fazer tomar decisões que são difíceis e às vezes contrárias ao mundo, mas que são necessárias para que o mundo seja salvo. Então, quando nós nos reunimos, nós não estamos salvando, santificando apenas um grupo de casais, um sacerdote, uma religiosa, um religioso, um diácono. Nós estamos santificando o mundo que sofre a interferência de cada pessoa que nele está. Cada pessoa traz um mundo dentro de si. Deus ama bilhões de pessoas ao mesmo tempo, e se fosse uma única pessoa, Deus não amaria, nem mais e nem menos. Então, penso que esta nossa missão, como conselheiros, acompanhantes, como casais equipistas, é uma missão de santificar. E nós vamos vendo isso, quando a Lu comentava, no nosso tema de estudo deste ano, nós vamos ver depois no texto do Papa Francisco, no capítulo 8º, não querendo dar spoiler, né, do texto, mas ele vai falar qual é a nossa espiritualidade. Qual é a espiritualidade que um casal deve ter. E eu penso que isso aqui, como saiu do Papa Francisco, não é só para o casal da equipe Nossa Senhora. Qualquer casal que queira santificar-se para que a sua santidade santifique a sua família. Eu comentava hoje mais cedo com vocês dois, não sei se vocês lembram, uma reflexão que eu fiz numa equipe de base minha, eu comentava a partir do Gênesis, como teria sido o relacionamento de Caim e Abel se Adão e Eva não tivessem pecado. Se aqueles dois filhos tivessem nascido no estado de graça original que Adão e Eva perderam, com certeza a convivência dos dois irmãos teria sido bem diferente. Como seriam os ambientes de trabalho
de um homem que se santifica, uma mulher que se santifica? Como seria a convivência no lar no momento das crises, das dificuldades, dos sofrimentos, das depressões, no momento que vem a autoestima baixa porque o homem ou a mulher perderam o emprego, eles não dão conta de corresponder a tudo que o outro esperaria. Quantas pessoas nesse desespero se tornam agressivas? Se a graça original está presente na vida do casal, essa graça de Deus é capaz de haver uma superação dos dramas, das tragédias e achar um novo caminho. Por isso, o Papa Francisco ele vai falar muito para nós o tipo de espiritualidade, de solicitude, de consolação, do estímulo, o amor exclusivo e libertador, a oração, a comunhão sobrenatural e assim por diante. E o que você disse, Lu e Nelson, está muito de acordo. Nenhum santo começou a ser santo no momento que morreu, não. Não é a morte que torna alguém santo. Um santo, às vezes, morre daquele jeito porque já era santo. O que torna alguém santo é a sua capacidade de relacionar-se com Deus e, a partir do relacionamento com Deus, relacionar-se também com os outros. Com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais, com os avós, com nora, com genro, com sogra, com sogro, com os paroquianos. Então, nós vamos entendendo, Santa Teresinha tem uma palavra muito bonita que ela agradece a Deus por tê-la como uma sementinha plantado num terreno tão bem cuidado de santidade, que era o terreno de seu pai e de sua mãe, que são santos também, foram canonizados. Um casal canonizado. É por isso que no tema de estudo nosso esse ano acompanhou aquele livreto com casais que são santos, que não foram reconhecidos pela igreja, mas que têm uma vida de santidade. Então, a pessoa começa a se santificar quando ela aprende a escutar o outro dentro de casa, a escutar as lamúrias, aquela conversa, às vezes, aborrecida. Mas se a conversa é aborrecida, a pessoa é alguém que foi posto na minha vida para ser amada, para ser amado. Por isso, eu tolero o aborrecimento para ganhar a pessoa, porque ela é mais importante. É aquela atitude de que eu já trabalhei o dia inteiro, estou cansado, e eu vejo ali a esposa que também trabalhou e tem mais uma tarefa em casa, e o marido ainda se levanta e vai lá para ajudar. É os irmãos mais velhos que, vendo como os pais, um ajuda o outro, se dispõem a ajudar os irmãos mais novos. Então, o perdão, né? Às vezes a gente não pode tirar o peso que uma pessoa tem que carregar, mas a gente não precisa colocar mais peso com a nossa impaciência, com a nossa intolerância, com a nossa agressividade. Às vezes a gente está aguentando a gente e o outro não tem culpa disso. Então, eu penso que hoje na família, eu lia uma reportagem outro dia que dizia que com esse isolamento, muitos casais entraram em crise. E eu penso que com esse isolamento, muitos casais se santificarão e aprenderão caminhos para sair de crise, se eles souberem viver esse tempo. Agora, qual é a condição da santidade que o tema de estudo hoje nos ajuda? Quando fala lá do gnosticismo de Pelagianismo. Condição da santidade é Deus. Ninguém se santifica sem o Espírito Santo. Ninguém se santifica sem a graça de Deus. Então, o casal tem que cultivar os elementos com os quais eles manifestam a presença de Deus na sua vida pessoal, conjugal e familiar. A oração, escuta da palavra de Deus, meditação, mas não é meditação oriental a dois, sei lá mais o quê. É meditação cristã. A meditação cristã não é você esvaziar sua mente, é você encher sua mente de algo que Deus te dá. A meditação cristã não é você se anular, mas é você tomar consciência do que Deus te propõe. Regras de vida, né, como nós falamos, pequenos propósitos de mudança.
Às vezes, aquele propósito de falar mais baixo, ou aquele propósito de arrumar certas coisas, sei lá. Vocês que são casais, eu, graças a Deus, não tenho muito esse problema, porque onde eu ponho, fica. Então, tá bom? Então, é aquele propósito de ser tolerante. O Papa Francisco... eu posso continuar falando? Claro. Tem uma perguntinha aí pro senhor. Vamos interagir um pouco com esse povo aí que tem bastante. Eu queria aproveitar, então, para mandar um abraço para os nossos sacerdotes. Tanta coisa para esses padres fazerem, tanta coisa boa, importante, eles estão tirando tempo para estar aqui com a gente. Olha que coisa boa, né? Eles não existem, não. Deus lhes pague. Deus os abençoe, religiosos, religiosas, diáconos, sacerdotes, que estão vivendo como equipistas. Isso. Entenderam que vocês não estão prestando um serviço, vocês são parte do movimento. Eu brincava, vocês não são convidados, vocês são participantes. É isso então, mesmo. Você, padre, religioso, que está aqui nos escutando. Tudo bem, escutá-lo e o Nelson é bom, mas perder tempo comigo, Deus abençoe. Não mereço, mas agradeço. E tenha certeza que todos os dias, nas minhas orações, eu estou me lembrando dos casais e dos conselheiros e acompanhantes espirituais também. Viu? Vamos aproveitar também e mandar um abraço para todos os casais do Brasil todo. A gente está vendo casais aqui de todas as partes do nosso imenso Brasil, de todas as províncias, Norte, Sul, 1, 2 e 3, Nordeste 1, Nordeste 2, Leste, Centro-Oeste, enfim, todos os que estão nos acompanhando. Agradecer os compartilhamentos que foram diversos. Muito obrigada. E estamos todos juntos, unidos, num só coração, numa só alma, para a gente poder se fortalecer, porque juntos somos mais fortes, né? Lembrando que o Instagram parece que ele tem um tempo de 1 hora só, tá? Então, se ele cair, como a gente falou, nós não vamos parar até terminar terminar o assunto. Ou migram para o Facebook, ou entra novamente no Instagram, que a gente faz a reinstalação novamente, tá ok? Dom Moacir, aqui tem uma pergunta que estão fazendo para o senhor sobre que livro que o senhor citou. Tá. Eu citei até agora 2 livros. O Vocação e Missão, né, que é aquele livreto que ele está dentro do guia das equipes de Nossa Senhora. É o livreto que a equipe internacional propôs como orientação para os próximos 4 anos ou 5? Na verdade, é um documento que ele foi desenvolvido pensando até nas mudanças de tempo, nas atualizações que até a igreja está tendo. Então, ele vai ficar aí por um bom tempo para a gente poder trabalhar tudo que ele nos propõe, né? Tá. Então, ele foi lançado, ele vale para as equipes Nossa Senhora no mundo inteiro. Isso. E está dentro do guia das equipes de Nossa Senhora. O outro livro é o nosso tema de estudo, Casal Santo, que as equipes já estão estudando, né? Hoje eu consegui terminar de gravar os pequenos vídeos que vão estar logo, se Deus quiser, no site das equipes, que é refletindo o tema do ano, que é Casal Santo, Alegria da Igreja e Testemunho para o Mundo. Isso né? mesmo. Agora, as pessoas também, se pesquisarem na internet esses temas, vão achar diversas coisas que os próprios equipistas vão produzindo a partir disso e vão partilhando, né? E o documento da CNBB, as diretrizes, né? Ele tem todas as livrarias católicas têm o livro que é o documento da CNBB a partir da Assembleia dos Bispos número 57, foi do ano passado, né? Assembleia do ano passado que saiu esse documento, né? E ele vai até 2023. Isso. E se pesquisar na internet também vão achar muitas coisinhas também muito interessantes, tá bom? Com certeza, isso mesmo. Então, Dom, e a gente pode, inclusive, né, fazer um paralelo com isso que o senhor estava falando a respeito dos 4 pilares, né, com aquilo que a gente já vive no movimento, que é a vivência dos pontos concretos, que é a ajuda mútua, que é a questão da missionalidade também dentro do movimento e também fora, né? Com certeza. Pode falar.
Pode falar. Não, com certeza. Nós preparamos uma pequena reflexão, né, justamente sobre isso. Por exemplo, o pilar do pão. Como viver o pilar do pão? O pão é a liturgia, a espiritualidade. As nossas equipes se reúnem dentro de uma liturgia. Por isso, dentro da nossa reunião formal, nós não temos elementos estranhos à reunião. Não temos bebidas alcoólicas, não temos outros tipos de conversa que não seja aquilo que é proposto para aquele encontro. É uma reunião em que a igreja se reúne conduzida pelo Cristo, na pessoa do sacerdote, conduzida pela igreja, na pessoa do acompanhante espiritual, da religiosa, do religioso ou do diácono. Lembramos, inclusive, que nós temos o diácono permanente, quem conduz a equipe, no caso, é o diácono, não é o casal, né? O casal, ele faz parte de uma equipe, né? E o casal responsável conduz. Mas quem aconselha a equipe, vamos dizer assim, né? Quem aconselha, a palavra é essa, o conselheiro espiritual, é um sacerdote, é um religioso, religiosa, ou um diácono, porque é o seu ministério e o seu sacramento que faz parte, né? Então, nós temos ali, no pilar do pão, a refeição fraterna. Nas equipes, a gente não come junto porque tem fome. Nas equipes, a gente come junto porque a refeição é uma recordação da Eucaristia. Nós pomos em comum, cada um produz um alimento, como os primeiros cristãos, e levam para partilhar. Quando eu dou o alimento, eu dei o meu esforço, eu dei a minha colaboração para aquela comunidade. Então, no pilar do pão, nós temos o quê? A oração conjugal, o retiro espiritual, meditação, adoração, Eucaristia. Eram perseverantes na fração do pão e nas orações. Então, este é o momento de nós vivermos o pilar do pão dentro da equipe. O pilar da caridade, a entreajuda. A entreajuda é o exercício do amor que se preocupa com o outro e se ocupa das dificuldades do outro. Dificuldades materiais, dificuldades espirituais também. Por isso, na reunião, nós exercemos o pilar do pão, através da entreajuda, através da correção fraterna. Uma pessoa que ama o outro, corrige. Outro dia, uma pessoa que eu gosto muito mandou uma mensagem para mim, quem ama não julga. Aí eu devolvi assim, quem ama não julga, mas corrige. É verdade. O padre Cafarel dizia, o seu amor sem exigência me empobrece. A sua exigência sem amor me machuca. O seu amor exigente me enobrece, me faz crescer, né? Me eleva. Então, a correção fraterna não é juízo sobre o outro, é auxílio para o outro na sua fragilidade, o perdão, exercer o perdão. Às vezes, na equipe ou num grupo, uma pessoa fala uma coisa que magoa a outra, faz uma coisa que magoa a outra, então agora eu vou sair. Não. Eu vou virar a cara? Não. Nós não amamos pessoas perfeitas. Nós amamos pessoas perfeitas, né? Não somos. Nós amamos pessoas nas suas imperfeições, na esperança que o nosso amor as ajude a melhorar, a se converter. Foi isso que Jesus fez. Imagina se Jesus rifasse todo discípulo que falhou com ele. Não tinha igreja, não tem equipe, não tem família. Os gestos concretos que a Lu comentou, de um pequeno auxílio, uma conversa, ligar para alguém, olha como é que você está. Em algumas equipes de base tem esse costume de os casais, durante aquele mês, um casal fica encarregado de rezar pelo outro e de ligar para o outro naquele mês, saber como é que está, dizer, olha, eu estou pensando em você, às vezes, tudo que a gente precisa em um certo dia. Essa entreajuda, o conselheiro oferece à equipe, recebe da equipe também. É pôr em comum, partilha. Quando você partilha, você põe em comum, você está ajudando o outro com a sua palavra, né? E essa entreajuda, a partir desta pandemia,
terá que ser levada muito seriamente pelas equipes. Quantos casais estarão sofrendo as consequências desta crise que já estamos vivendo, materialmente falando? Sim. Outro dia nós comentávamos lá no Espírito Santo, como é que chama a cidade? Iconha. Que passou aquela tragédia lá das inundações, um sacerdote, um conselheiro espiritual lá motivou as equipes que se organizaram para ajudar outras. Então, entreajuda é coisa de cristão. Não só os que a gente conhece, mas todos aqueles que a gente pode ajudar. O pilar, que a gente poderia dizer, da ação missionária. Quando você sai da sua casa para ir na reunião na casa do outro, você está saindo de si. Quando você sai da sua casa para ir na missa mensal, você está ajudando a missa mensal a acontecer. Se ninguém for, como é que vai ter missa mensal? Para você ir no mutirão, você assume como casal responsável, você assume como conselheiro, o conselheiro que deixa uma paróquia para ir cuidar de uma equipe. E se isso não é ser missionário, eu não sei o que é. Então, é sair desse espaço. Então, a gente vai vendo que os pilares, né, da palavra para nós é muito claro, né? Escuta da palavra, estudo do tema, mutirões que as equipes oferecem, práticas de partilhar e fomentar, orar espontaneamente, meditar, tudo isso diz respeito ao pilar da palavra também. Ô, Moacir, não querendo te interromper, um minutinho só, que caiu o Instagram, nós vamos retornar agora para continuar, tá? Um minutinho só. Tudo bem. Deixa eu chamar o técnico aqui. E o pessoal que está no Facebook, né? O nosso abraço para todos vocês, a nossa oração. Eu gostaria que aqui tivesse jeito da gente ver cada casal, cada sacerdote, para a gente dar rosto aos nomes e às mensagens que a gente vai vendo subindo aí também. Então, se você também tem uma experiência, se você tem uma palavra de fortaleza, o que você acha que nas equipes é o pilar do pão, da palavra, o pilar da caridade? Então, coloque aí também, escreve aí um comentário no Instagram, um comentário, pode ser que a sua palavra vai ajudar alguém a entender melhor, né? A entender melhor. E a nossa reunião de equipe é uma pequena igreja, e nela está a igreja de Jesus Cristo. Tá certo? Não, pode vir, não tem problema não. Deixa ele colocar. Chamar meu técnico aqui, ó. Tá bom. Eu vou entrar no Facebook também para me ver o que está rolando lá, sabe? Porque aqui no nosso esquema eu não vejo, né, o que está acontecendo, eu só vejo a Lu e o Nelson. Eu estava acompanhando o Instagram, que o Instagram caiu. Então, deixa eu entrar aqui também no Facebook. Que emociona. Então, para quem está nos acompanhando, nós estamos aqui retornando, tentando colocar novamente o Instagram, porque automaticamente ele perde cada uma hora que é vencida. Então, voltando aqui, a gente já retorna. O que eu disse para vocês também, se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, os conselheiros, os acompanhantes que estão fazendo conosco, se quiserem alguma palavra que nos ajude, talvez, a esclarecer alguma coisa a mais sobre esta relação. Mas é importante não esquecer disso, que as equipes de Nossa Senhora são igreja. A Igreja Católica, a Igreja do Brasil, está presente e é presente no movimento, e o movimento também é presente na igreja. Então, nós somos a igreja, nós somos parte também. Então, o movimento das equipes Nossa Senhora está dentro do setor Vida e Família da CNBB, da sua colaboração. Temos muitos casais que são coordenadores de pastoral familiar, que também são equipistas. Temos pessoas na pastoral operária, na pastoral de rua, na pastoral da moradia, que são equipistas. Temos pessoas que estão à frente de movimentos de transformação da sociedade, de diversas associações,
né, até mesmo de comércio, e que procuram fazer o bem, que são equipistas. Então, isso é importante a gente nunca se esquecer. Já voltamos no Instagram, tá bom? Então, agora voltamos. Isso. O senhor pode continuar, só para que eu interrompi, né? Pode Não, tudo bem. Então, nós precisamos revitalizar os pilares, né? A vida conjugal e familiar com esses 4 pilares. É construir a sua casa conjugal, a sua casa familiar, a sua casa equipe de base, a nossa casa movimento, a nossa casa Igreja do Brasil, paróquias, comunidades, dioceses e arquidiocese, a partir dos pilares. Então, o pilar da palavra. Como nossas equipes podem colaborar? Por exemplo, na dinamização da palavra de Deus. Vocês, equipistas, vocês celebram bem os batismos dos filhos, dos casais da equipe de vocês? Vocês vão no batizado? Vocês frequentam os momentos de primeira comunhão das crianças? Vocês frequentam as crismas também? Então, como é que a gente pode ser mais presença dentro da iniciação cristã? Será que tem algum equipista que poderia colaborar na pastoral do batismo, na pastoral da crisma, na pastoral da catequese e assim por diante? Vocês escutam para oferecerem. Como eu disse também, o pilar da caridade. A pergunta é: como as equipes poderiam colaborar no serviço à vida plena nas nossas ações? Nós estamos sabendo, por exemplo, que sexta-feira o Supremo Tribunal Federal pautou a discussão sobre a questão do aborto de gestantes contaminadas pelo Zika vírus, né, com crianças com microencefalia. E nós estamos calados, as igrejas, todo mundo está se manifestando. É lógico que rezando muito, para que o nosso país não tenha essa mancha de um aborto legal, né, de matar inocentes. Uma criança que vem, até mesmo que vive 2 horas, ela já cumpriu a sua missão. Porque no momento em que há uma concepção, o corpo daquela mulher já mudou. E diante de Deus, aquele homem e aquela mulher se tornaram pais. O aborto não torna alguém sem filho, se torna apenas pai e mãe de uma criança morta. Que a vida já aconteceu. Então, o nosso serviço à vida, como é que é os nossos posicionamentos nas redes, diante destas questões e assim por diante? No pilar do pão, né? Como é que nós podemos colaborar com a liturgia das nossas paróquias? Com a liturgia, com a espiritualidade? Nós valorizamos os nossos retiros, ou às vezes os nossos retiros são para muita gente um lugar de encontro. Tem gente que gosta de fazer retiro, com todo respeito, em lugar chique, confortável. Jesus fez o retiro dele no deserto. Sacrifício. Então, nós temos que entender que o retiro não é para a gente descansar, é para a gente descansar em Deus. Mas é um momento de fortalecer a espiritualidade e assim por diante. E depois eu gostaria de dar algumas dicas, que é aquilo que o Papa Francisco já disse, e eu gostaria de alguns conselhos que o Papa Francisco nos deu, e que eu acho que são atitudes que podem ajudar muito, não só os casais, mas também as famílias a poderem viver o seu processo de santificação. E como a gente está falando de santidade, Lu e Nelson, nós poderíamos convidar as pessoas em casa para a gente rezar também pela santificação do Padre Cafarel, pode ser? Pode. Só vou responder uma pergunta que a gente viu aqui agora, antes da gente rezar. Como é que nós podemos viver o não tenham medo, saiamos, se não podemos sair de casa nessa quarentena, né? Em tempos de pandemia, como é que nós podemos viver isso? Mas acho que acabamos de dizer há pouco, né, Dom? Acho que existem várias formas da gente poder viver isso, porque às vezes a gente acha que o saiamos sair, você, né? Às vezes a gente se fecha no nosso mundinho, né? Na nossa própria rotina diária, e a gente esquece de olhar para os outros, um pouco a empatia, se colocar no lugar do outro, do sentimento do
o outro, de como as pessoas estão se sentindo. Então, existe essa grande diferença. Às vezes a gente olhar um pouco para fora, né? Não ficar muito voltado para aquilo que é o nosso mundinho ali do nosso dia a dia, né? Santa Teresinha do Menino Jesus se tornou padroeira mundial das missões sem nunca ter saído do Carmelo. Tá vendo? Mas o saiamos aí é isso, Lu. É a atitude que a gente tem que ter. E nem sempre... A atitude física, ela é o segundo momento. Se a gente aprender a sair de si mesmo, no nosso pensamento, nos nossos sentimentos, a gente vai ter atitudes também. É a gente não viver em função de nós mesmos. Muita gente, por exemplo, que está revoltado com algumas coisas aí, por quê? Porque está me prejudicando. Mas se aquilo que me prejudica hoje está favorecendo um monte de outras pessoas, será que eu não tenho que ter uma atitude de pensar um pouco menos em mim, sofrer algum prejuízo para que outros possam viver? Quanta gente já se prejudicou para que nós pudéssemos estar bem? Imagine os nossos pais, a atitude de pai e mãe, hoje em dia, é esse convite para aceitar uma nova vida. Os casais, às vezes, têm que ter essa atitude de sair de si mesmo. Porque se a pessoa em si mesmo, assim, ó, eu não vou nem vou ter um filho, não vou ter mais não, porque não vai sobrar tempo para fazer isso, para fazer aquilo, eu fazer isso, eu ter aquilo, eu ter aquilo. É o eu. O saiamos aqui, esquecemos um pouco o eu e pensarmos no outro, nos outros também. É sair em direção a propósito de vida que o Senhor nos convida. Então, por exemplo, cada um que está agora conosco aqui saiu de uma atividade, saiu de si mesmo para se dedicar à equipe de Nossa Senhora. Você, quando você colabora com uma atividade social, você está saindo, você está deixando de ter alguma coisa para si, para doar para o outro. A contribuição que se faz nas equipes, a contribuição mensal, é um sair. A contribuição do alimento é um sair. O casal que não partilha, ele não está saindo de si mesmo em direção aos outros. Ele está recebendo dentro de si e guardando o que ele tem para si mesmo. Então, eu acho que é isso que você falou mesmo. O saiamos, a gente não pode pegar só o pé da letra. Tem também o elemento físico. Claro. Eu tenho condições de sair daqui e prestar um serviço solidário em algum lugar, o meu saiamos pode ser isso. Agora, pode ser que eu não possa. Jesus ficou 3 anos com os discípulos e os enviou em missão e eles voltavam. Enviou e eles voltavam. Pode ser que agora, nesse tempo de pandemia, o saiamos seu é ficar em casa. Porque, às vezes, ao ficar em casa, você diminui o risco de contaminação de outras pessoas e colabora com a saúde da sociedade. Parece contraditório, mas não é. Porque o saiamos é pensar mais nos outros do que em nós. E, às vezes, ficar em casa é pensar nos outros, porque a gente queria bater perna, para falar a verdade. É verdade. Lembrando também, colocando isso, trazendo também para nós, casais, o tanto que Deus espera de cada um de nós, através de nossos exemplos, principalmente agora que estamos em casa, vivenciando essa quarentena, também da gente dar os exemplos, não só um para o outro, mas também para os nossos filhos, para os nossos familiares, e tanto que as equipes de Nossa Senhora valorizam isso também, né? Essa vivência conjugal, essa vivência familiar através da espiritualidade conjugal, mas também através desse dia a dia. Como a gente colocou no começo da fala entre nós dois, das nossas conversas, que a santificação vem atrás das coisas simples, das pequenas coisas que nós vamos conseguir, começando a ter uma vida diferenciada. Ah, nós somos melhores que outros? Não. Nós somos melhores em ser cristãos, de estar mais perto de Deus. E aquilo que o senhor colocou, que nós estejamos nas equipes de Nossa Senhora para estar mais perto de Deus. Só por isso. Exatamente. Olhe dessa forma. E uma coisa que eu falo é que Jesus é o modelo. Jesus, pela encarnação, fez uma grande saída, por assim dizer, da trindade, da divindade para entrar na humanidade. Jesus deixou a sua casa para a missão. Jesus deixou oportunidades que qualquer judeu teria para viver a vontade de Deus.
Mas Jesus tinha uma disposição. Jesus só conseguiu fazer fisicamente as coisas porque interiormente ele já havia compreendido o que Deus queria, o que Deus desejava. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Em Nova Serrana, quando eu trabalhei lá, eu era seminarista, 96, 97, e nós fazíamos os encontros vocacionais lá. E um dia, visitando uma senhora bem velhinha, ali na Avenida Frei Anselmo, se eu não me engano, ela conversava, ela estava na cama, e ela falava assim, Moacir, a única coisa que eu tenho tristeza é que quando eu podia, eu ia na igreja, eu fazia tanta coisa, agora eu estou aqui entrevada na cama, eu não posso fazer mais nada. Eu falei com ela, a senhora consegue pensar? Ela falou assim, consigo. A senhora consegue rezar? Consigo, só pode fazer muito. Então, a partir de agora, a senhora vai nos ajudar uma vez por mês nos encontros vocacionais. Quando tiver os encontros lá, eu vou avisar a senhora vai fazer a intercessão aqui da sua casa. Então, aqueles jovens que se tornaram padres, não se tornaram padres só por conta dos professores que deram aula para eles no seminário, nem por conta de quem levou alimento para eles no seminário, mas também por conta da oração daquela velhinha, que lembrava-se deles. Eu falo que nem sempre a gente pode fazer tudo, mas a gente sempre pode fazer alguma coisa. Quem ama sempre encontra um jeito, quem não ama sempre procura uma desculpa. É verdade. Estar em casa não é desculpa. É porque tem muita gente em casa esperando que vocês saiam em direção a eles. E através dos meios de comunicação também. Eu falo que essa pandemia nos trouxe uma coisa boa. Eu nunca vi a internet tão carregada de coisas positivas. É verdade. O Instagram, tanta coisa positiva, é missa, é terço, é oração, é padre dando uma mensagem, são leigos, são casais. Ontem eu passei uma live aqui de casais, grupo de oração fazendo. Quer dizer, quantas pessoas que nem a missa aí agora tem a missa dentro de casa, está reaprendendo a rezar. É verdade. E a nossa esperança é que quando terminar a pandemia, aquilo que eles aprenderem em casa, eles vão começar a participar. Teve uma pessoa que falou, deu esse testemunho, que tinha tanto tempo que o filho não assistiu uma missa do lado dela e estava assistindo lá porque nenhum dos dois podia sair de casa. Então, eu falo que de tudo a gente pode tirar algum proveito. Claro. A gente pode tirar um proveito de salvação. Né? Então, eu acho que isso é fundamental. Vamos, Moacir. Nós já estamos há 1h20 falando. Tem que liberar tudo. Vamos deixar para as próximas. Né? Isso. E o senhor Mineirinho, a gente gosta de te escutar, faz muito bem para nós todos. Acredito que todos também estão gostando de escutar o senhor. Mas nós já vamos começar assim, já finalizando. Nós vamos falar um pouquinho. O senhor também depois já vai finalizando para a gente. Lembrando, como nós falamos no começo, essa é a primeira de muitas que a Superregião vai nos colocar à disposição todas as quinta-feiras, às 20 horas. Então, vocês que estão assistindo, propague isso, passe para outros que vão ter bastante coisas boas e que vai dar para aproveitar bastante para esse nosso caminho de santidade, que é isso que a gente mais quer na nossa vida. Queremos agradecer, né, a todos que nos acompanharam, a todos que contribuíram, né, para divulgar essa live e esperamos encontrar todos nas próximas, se Deus quiser. Dizer que nós estamos sempre unidos a cada um de vocês nas orações, pedindo proteção sempre a Nossa Senhora, pelas famílias de todos e de modo especial com o pensamento positivo e que isso é um período e que logo vai passar e nós poderemos estar juntos pessoalmente, nos abraçando, acolhendo um ao outro, realizando os nossos encontros, as nossas formações, porque o nosso movimento ele é um movimento de formação permanente, mas também, não só nos encontros, ele está nos oferecendo outros tipos de formação, através das leituras, através das motivações nas redes sociais, enfim, através de tudo que ele tem para nos oferecer, né? E eu quero, uma vez mais, agradecer o privilégio de sair aqui também da nossa realidade de isolamento. Nós estamos aqui os 3 bispos, eu, Dom Rocha e Dona Evi, e entrar na casa de vocês. Eu falo que quando a gente está vivendo isso, essa live, eu me sinto como se estivesse aí, na casa de cada um. Agora eu estou acompanhando aqui no Instagram, já respondi algumas pessoas aqui no Facebook também,
Então, cada um de vocês é precioso demais, muito precioso. E não se esqueça disso. Não é coincidência, é projeto, desígnio de Deus. Mas o desígnio de Deus exige de nós um esforço. Deus nos chama e nos dá a graça, mas nós temos que corresponder à graça nos colocando a serviço dele. A graça supõe a natureza. Por isso que os PCEs vão nos ajudar a sermos pessoas melhores. Pessoas melhores fazem maridos e esposas melhores, pais e mães melhores, padres, religiosos, diáconos melhores. Casais melhores fazem famílias melhores fazem uma paróquia, uma igreja melhor. Uma igreja melhor faz um mundo melhor também. E um mundo melhor agrada a Deus. Então, que a gente possa entender que a gente está vivendo a nossa vocação e a nossa missão sempre. Mesmo quando estamos dormindo, a nossa existência no mundo faz Deus guardar o mundo. Porque Deus dê cada um de nós preciosíssimo aos seus olhos. E eu queria convidar, então, para a gente terminar, poderíamos rezar a oração do Magnífica e lembra a todos, rezem a oração do Padre Cafarel, peçam a intercessão do Padre Cafarel, para que ele possa manifestar na vida de cada um milagre conseguido de Deus, que ajude na sua canonização. E temos o Padre Cafarel como santo. Para nós é importante, porque a gente já sabe que ele é santo. Que o nosso movimento não foi uma obra do acaso. O nosso movimento foi fruto de casais e de um sacerdote santo que se encontraram e construíram um caminho de santidade que está sendo aprofundado a cada tempo, a cada momento que a gente vive. Eu agradeço todos que já caminharam por esse caminho. Eu louvo por todos aqueles que vão caminhar por eles. Muitos filhos, netos de equipistas, muitos jovens que não estão ouvindo hoje a gente, talvez se interessando. Eu agradeço tantos aqueles sacerdotes do passado e você hoje do presente, os religiosos e religiosas, os diáconos, e até os seminaristas que estão no caminho de formação e já estão acompanhando alguma equipe. Eu agradeço cada um de vocês. Eu agradeço, não é que vocês estão fazendo favor para mim, nem para a Lu, nem para o Neto, mas é porque ao viverem isso, vocês estão agradando a Deus. E nós amamos a Deus. E a coisa que a gente mais quer quando ama alguém é que o nosso amado esteja feliz e satisfeito. Então eu agradeço vocês pelo seu jeito, pelo seu dom de alegrarem o coração de Deus, a quem nós amamos tanto, embora ainda servamos tão pouco. Deus é bom sempre. Nunca se esqueçam disso. E vamos rezar então a oração do Magnífica. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Eis que agora as gerações vão chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Então vamos pedir agora a bênção de Deus sobre todos vocês. Obrigado, Luinel, pelo convite. Obrigado a todos que estiveram conosco um pouco ou todo o tempo. Vocês são muito generosos. Tanta coisa para se fazer nesta noite. E vocês nos escolheram.
Não tem palavras para agradecer a generosidade do coração de vocês. Tenham certeza que se eu cansei vocês, o tempo que vocês ficarem perdendo comigo vai diminuir qualquer tempo que tiverem que passar no purgatório, viu? Pela obra de caridade de vocês, nos escutarem, estarem conosco também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Céu e a terra. Seja bendito o nome do Senhor agora e para sempre. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus vos dê uma noite tranquila, um bom descanso, um sono restaurador e um alegre despertar. Amém. Um grande abraço para todos. Obrigado, Lu. Obrigado, Deus. Obrigada, senhor Dom. Uma boa noite para o senhor. Tô lembrando que quem quiser depois, quem não teve a oportunidade de assistir, que quiser dizer para alguém que teve algum compromisso, vai ficar gravado no Store e poderá acompanhar tanto pelo Facebook como pelo Instagram. E antes da gente falar o nosso último tchau para todos, eu gostaria de lembrar uma frase de uma poetisa goiana, Cora Coralina, que diz o seguinte: uma goianinha. Fiz a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Então é isso. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos e que a gente se vê em breve, se Deus quiser. Todos nós, não esmoreçam. Deus espera muito de nós. Né? Força, vamos lá. Unidos sempre juntos, em oração e num só coração, numa só alma. Fiquem com Deus. Boa noite, Dom. Fica com Deus também. Deus abençoe. Boa noite. Obrigado. Obrigada a todos. Grande beijo. Como faz aqui agora? Tira já a câmera. Tira a câmera.